Havendo quórum regimental, dou por aberta esta sessão ordinária de hoje, dia 14 de dezembro de 2015, dando as boas-vindas e boa noite a todos os presentes. Antes de iniciarmos a sessão, coloco em votação a ata da sessão anterior. Em votação, votos contrários? Aprovado por unanimidade. Solicito à segunda secretária que faça a leitura da matéria constante do expediente de hoje. Pauta do dia 14 de dezembro de 2015, sessão ordinária. Expediente. Balanceio da Câmara referente ao mês de novembro de 2015. Projetos em primeira votação. Emenda número 1 dos vereadores Denilson Biazuz e Adriano de Martini ao projeto de lei número AJG 53/2015. Fica alterado o artigo 7º do projeto de lei número AJG 053/2015, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 7º. Durante o exercício de 2016, o Executivo Municipal poderá realizar operações de crédito para financiamento de programas priorizados nesta lei, mediante prévia autorização legislativa. Emenda número 2 dos vereadores Adenilson Biazuz e Adriano de Martini ao projeto de lei número AJG 53/2015. Fica alterado o artigo 8º do projeto de lei número AJG 053/2015, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 8º. Comprovando o interesse público municipal, através de convênio, acordo ou ajuste, o Executivo Municipal poderá assumir custeios de competência de outros entes da Federação, contando que haja prévia autorização legislativa. Voltando ao nosso secretário número 1, passa a palavra. Emenda número 4. Emenda número 4 da vereadora Cirlei Menegola ao projeto de lei número AJG 53/2015. Fica suprimido o artigo 9º do parágrafo do projeto de lei número AJG 053/2015. Projetos em primeira votação. Projeto de lei número AJG 53/2015, que estima a receita e fixa a despesa do município de Xanxerê para o exercício de 2016. Muito obrigado. Como essa sessão ela é específica para apreciar o projeto de lei número AJG 053 de 2015, que estima a receita e fixa a despesa do município de Xanxerê para 2016, não serão discutidos assuntos alheios à presente matéria. No momento da presidência, gostaria de informar aos colegas vereadores que o balancete da Câmara de novembro de 2015 já está à disposição do Departamento Contábil. Gostaria também de convidar a todos para participarem do ato de transferência do veículo da Câmara para a Prefeitura. O evento ocorrerá amanhã, 15/12, às 9 horas da manhã, na Prefeitura. Também convido a todos a participarem do ato de devolução simbólica dos recursos da Câmara à Prefeitura. O evento ocorrerá dia 18/12 de 2015, sexta-feira, aqui nesta casa, às 10 horas da manhã. Gostaria também de convidar a todos para o evento do lançamento do conjunto habitacional, que estará sendo lançado pela Catedral de Chapecó, a incorporadora Catedral, amanhã às 19 horas na Prefeitura. E gostaria também de comunicar a todos que, logo após esta sessão, teremos uma sessão extraordinária para apreciar o projeto já citado em segunda votação. Orçamento? É a redação final. Daí. Redação final. Daí tem que a redação final na sessão seguinte, da extraordinária. Solicito a segunda secretária que faça a chamada dos vereadores. Chamada do dia 14 de dezembro de 2015. Sessão ordinária. Adenilson Biazuz. Presente. Adriano de Martini. Presente. Cirlei Menegola. Presente. Fernando Calfas. Presente. Flávio Filapi. Presente. Ivone Cirino, presente. João Paulo Menegatti. José Alves de Quadra. Presente. Wilson Martins dos Santos. Presente. É isso aí, presidente. Muito obrigado. Então, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos em votação única na pauta de hoje. Emenda número 1 dos vereadores Adenilson Biazuz e Adriano de Martini ao projeto de lei número AJG 53/2015. Fica alterado o artigo 7º do projeto de lei número AJG 53/2015, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 7º. Durante o exercício de 2006, o Executivo Municipal poderá realizar operações de crédito para financiamento de programas priorizados nessa lei mediante prévia autorização legislativa.
Tem discussão? Vereador Bezos? Senhor presidente, demais colegas, antes de falar propriamente dessa emenda que nós já discorremos na sessão anterior, eu gostaria de revelar alguns fatos aos colegas e toda a sociedade que aconteceram depois daquela primeira sessão em que o projeto foi retirado de pauta. Então, nos dias seguintes, a administração municipal entrou em contato com este vereador e com alguns outros vereadores, e nós participamos de uma reunião no gabinete do prefeito. Naquela ocasião, eu me fiz presente, a vereadora Ivone se fez presente, a vereadora Cirlei também se fez presente, além do vice-prefeito, Gelson Saibo, o vereador Té também estava presente, o secretário Jorge Antonioli, o assessor jurídico da prefeitura, Fernando Dalzotti, e o próprio prefeito. E qual foi o teor dessa reunião, vereador Calfas? Depois que a prefeitura expôs os motivos pelos quais ela entenderia que as emendas deveriam ser retiradas, nós fizemos o contraponto e a administração municipal, na pessoa do prefeito e do vice-prefeito, entenderam que as emendas ao artigo 7º e ao artigo 8º que nós apresentamos estavam corretas. Por quê? Porque sempre foi praxe, vereador Fernando, aqui neste município, a Câmara autorizar a realização de operações de crédito e também autorizar a assunção de algumas obrigações que são de outros entes da federação. Isso está na lei orgânica, isso está na Constituição Federal, até porque, vamos lembrar, a presidenta, um dos motivos do impeachment, do pedido de impeachment, é justamente porque ela contraiu algumas despesas através de decreto legislativo sem pedir autorização para o Congresso Nacional. Então, nós deixamos bem claro para o prefeito que o objetivo não era, jamais foi, engessar o andamento do Executivo, e sim de dar legalidade, de proporcionar legitimidade aos atos e impedir que o prefeito, no futuro, pudesse praticar um ato ilegal. Então, ao contrário do que o assessor jurídico da prefeitura, Fernando Dalzotti, falou numa entrevista a um veículo de comunicação de que a Câmara estava querendo engessar o Poder Executivo, na verdade, nós pretendemos e agimos para auxiliar o Poder Executivo e não deixar que ele praticasse algum ato ilegal. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero deixar bem claro aqui para a sociedade xanxerense. Em momento algum, a Câmara fez emenda, eu, principalmente, e o vereador Adriano, fizemos emendas para prejudicar o andamento do Poder Executivo, porque sempre aconteceu assim e sempre deve acontecer assim. Se não ocorrer assim, o ato será ilegal. Em relação ao artigo 9º, nós entendíamos e continuamos entendendo de que os convênios onerosos precisam previamente de autorização legislativa. Mas, como o projeto era, o artigo 9º falava tanto de convênios onerosos e não onerosos, o consenso foi, e aí a vereadora Cirlei fez a sugestão, e nós acolhemos, de retirar o artigo 9º, suprimir o artigo 9º, porque a redação original também estava equivocada, fazendo com que o Poder Executivo avalie a cada convênio que for celebrar, se é necessário ou não pedir autorização legislativa. Aí fica por conta e risco do Poder Executivo. Então, se eles celebrarem, se o Poder Executivo celebrar um convênio achando que não há necessidade de autorização legislativa, é de responsabilidade dele. Agora, se pedir autorização legislativa, eu tenho certeza absoluta, senhores vereadores, e é praxe, sempre aconteceu assim, eu desconheço algum ato que a Câmara tenha praticado no sentido de prejudicar o município. Isso jamais aconteceu, não só nessa legislatura, mas como em legislaturas anteriores, eu desconheço algum convênio que a Câmara de Vereadores não tenha autorizado e que tenha prejudicado o município. Então, vamos deixar bem claro aqui que o vereador Biazuz, o vereador Adriano, e se a Câmara aprovar essas emendas, em momento algum nós queremos prejudicar o Poder Executivo. E vamos deixar bem claro, essa discussão ela tomou uma certa proporção
de debate político, quando, na verdade, sempre foi e sempre deveria ter sido um debate técnico. E eu lamento profundamente, vereadora Cirlei, que o assessor jurídico da Prefeitura, doutor Fernando Dalzotti, a quem eu tenho um respeito muito grande, tenha proferido uma entrevista num veículo de comunicação dizendo que o vereador Biazuz estava apresentando essas emendas porque era, ou se colocava na condição de pré-candidato a prefeito. Isso não está em discussão. Isso não está em discussão. Nós apenas fizemos essas emendas para corrigir o projeto. E se no passado esses projetos foram aprovados dessa mesma forma, nós temos que reconhecer que nós temos que corrigir. Se estava errado no passado, nós temos que evitar que esse erro seja corrigido, seja praticado novamente no futuro. Então, lamento de uma forma muito clara que o doutor Fernando tenha feito essa colocação, até porque a função dele lá dentro da prefeitura é uma função técnica. O cargo de assessor jurídico, ele não exerce nenhum cargo político lá dentro. Se o prefeito falasse isso, se um secretário falasse isso, eu aceitaria, doutor Fernando, dentro da democracia, porque faz parte do debate político. Agora, um assessor que exerce um cargo técnico, querer levar a discussão para o lado político, com toda a sinceridade, é inadmissível isso. É inadmissível. Porque nós estamos aqui cumprindo a nossa obrigação, cumprindo o nosso papel. Tanto é verdade que o Poder Executivo reconheceu. Depois que nos ouviu, depois que escutou as razões que todos os vereadores que lá estavam expuseram, eles voltaram atrás e concordaram que as nossas emendas tinham pertinência. Tanto é que a do artigo 7º e 8º, e a vereadora Cirlei, a vereadora Ivone e o vereador Té podem me corrigir se for o caso. Tanto é que o Poder Executivo disse claramente que concordava em manter as emendas do artigo 7º e do artigo 8º, e em relação ao artigo 9º, então, nós concordamos em fazer a supressão, porque a redação original também estava incorreta. Então, para deixar bem claro aqui, já finalizando, já fiz a explanação em relação a todas as emendas, que jamais essa foi uma discussão política, como deu a entender o doutor Fernando, e sim uma discussão meramente técnica, e com certeza, ao aprovar essas emendas, vereador Filap, a Câmara está dando a sua contribuição no sentido de aperfeiçoar a proposta de lei orçamentária e fazer com que ela não contenha nenhum vício que no futuro possa prejudicar tanto o município quanto os vereadores e também o prefeito que participaram do contexto dessa lei. Então, eu pediria a todos os colegas que aprovassem as emendas do artigo 7º, do artigo 8º e também a do artigo 9º, porque reflete um acordo, um diálogo que nós estabelecemos com o Poder Executivo no sentido de fazer com que esse projeto esteja 100% dentro da legalidade. Seria isso. Obrigado. Aí na discussão, vereador Adriano. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras. Boa noite a toda a comunidade que nos acompanha. Bem, primeiramente, vereador Biazuz, achei um pouco estranho, como propositor também das emendas, não ser convidado para essa reunião. Porque, por mais que nós somos oposição, mas o que eu falava aqui na última sessão, o diálogo, né, ele deve prevalecer acima de tudo. E nós, em nenhum momento, nos furtaríamos de estar presentes discutindo isso, vereador Biazuz, como os colegas vereadores aqui estiveram presentes. Então, reforço aqui, se perdermos a capacidade de dialogar, tanto com a sociedade quanto entre os poderes, não faz sentido a gente existir. E gostaria muito de ter participado desse debate, porque, juntamente com o vereador Biazuz, nós produzimos as emendas, organizamos, fizemos o debate aqui naquela sessão, em que foi retirado o projeto de pauta pela líder do governo, e que, infelizmente, nem sequer nos avisaram. Eu não fui avisado, não fui convidado, não sei o porquê, mas tudo bem. Só para acho deixar que cabe claro, registrar vereador, isso. Nós recebemos o convite, nós nem sabíamos quem estaria presente. Eu achei que todos os vereadores teriam sido convidados. Então, para deixar bem claro aqui que não partiu essa reunião, e aí o presidente pode esclarecer, quem sabe, mas essa reunião não partiu aqui da Câmara. Quem fez o convite, quem provocou essa discussão, foi o Poder Executivo. Eu fui convidado a participar na condição de
de um dos autores da emenda, mas quando lá cheguei, já a reunião havia iniciado, foi marcada para as 9 horas daquele dia. Eu cheguei exatamente às 9 horas, todos estavam na sala, e se todos os demais vereadores, os outros vereadores não foram convidados, deixar bem claro aqui que não foi por falha deste vereador ou da líder do governo, até porque foi uma iniciativa do Poder Executivo. A Cirlei pode me auxiliar nesse sentido. Olha, Adriano, concordo contigo, como proponente das indicações das emendas, junto com o Biasus, só que o convite, Adriano, para mim veio assim, ó, você vem às 9 horas aqui, que nós precisamos dar um esclarecimento sobre as emendas do artigo da proposição. E foi assim que foi convidado. Esteja aqui às 9 horas. Quando cheguei lá, Adriano, é que eu vi que você, enquanto proponente, não estava, o presidente da Câmara não estava, Flávio não estava, o Tatu, nem o Calfas. Quer dizer, para mim também foi uma surpresa. Então, se houve falha, Adriano, não foi por parte dos vereadores. Concordo quando você diz que, quando se perde o diálogo entre os vereadores com o Executivo, também se perde o motivo de existência. Só que, Adriano, ficou acordado também agora, fugindo um pouquinho daqui, que o presidente pediu para não fugir, que o vice-prefeito irá nos convidar de 15 em 15 dias, uma vez por mês, que vai nos reunir para estar nos fornecendo e esclarecendo quando vier os projetos aqui para a Câmara. Então, esse convite, Adriano, para mim, foi feito dessa forma. Ok. Adriano, me permite? Por favor. Também quero dar razão para o senhor, pela falta do convite à Vossa Excelência, porque você é um dos vereadores que, independente de qualquer coisa, você está sempre junto. Eu lembro que, quando houve o tornado, você era um dos primeiros que estava lá para ajudar todo mundo e questionar e dar sugestão. E até eu lamento, porque, no fim, a discussão nossa foi mais por causa do jornal também, um pouco foi mais um puxão de orelha no nosso advogado da prefeitura, que o Biasus falou com razão. Então, assim, de repente, fugiu. Mas é uma coisa que nós podemos levar ao Executivo, que é para que não aconteça mais. Ok, obrigado pelos esclarecimentos dos vereadores. Com certeza, creio que isso deva ser considerado nas próximas, porque nós, enquanto vereadores, queremos também fazer parte do processo nos quais nós estamos diretamente envolvidos, especialmente naqueles que somos propositores. Então, às vezes, vai discutir um projeto que nós estamos propondo e não chamar a gente, aí fica um pouco complicado, né? Então, que realmente seja colocado isso nas próximas vezes e que realmente o diálogo exista acima de tudo, independente de cor partidária, mas que seja respeitado esse laço entre a Câmara de Vereadores e o Executivo Municipal. Mas, que diz respeito ao projeto em si, as emendas, o Biasus colocou aqui muito bem, não vou ser repetitivo, né, mas que a gente possa realmente aprovar essas duas emendas hoje, e havendo, então, como veio esse consenso daquela reunião, o Biasus colocou para nós discutimos e acabamos fazendo com que a emenda número 9, então, seja retirada, e a Cirlei vai suprimir o parágrafo, o artigo 9º, né, como uma emenda de supressão, e que seja votado isso, porque realmente o prazo está findando amanhã e hoje é o último dia, mas que, principalmente, o diálogo seja respeitado entre as instâncias. Vereador João Paulo. Bem, o projeto, né, que estima a receita e fixa a despesa do município, da entrada na casa com as duas alterações do vereador Adriano e do vereador Biasus, que estavam corretos nas avaliações deles, né? A gente também esteve analisando, aonde aqui nessa casa foi citado aqui que se ficasse como estaria agora essa questão das alterações, passando pelo processo legislativo, né, a Câmara seria um balcão de negócios, né, para aprovar os projetos do Executivo. Não, isso aí não existe, né? Quem falou isso depois se desdisse, né, diante da afirmativa da presidente também, que teve um problema com essa questão,
né, que precisava de autorização legislativa e não teve autorização legislativa, né, e assim, os vereadores só estão defendendo, né, que passe pelo legislativo, porque o legislativo é o fiscal de tudo. É por isso que teve essas emendas. E te garanto que a questão dessa de fixar despesas e receitas, te garanto que em fevereiro já vai ter alguma suplementação nesse orçamento. Pode ter certeza disso. A Prefeitura deve mais de 12 milhões, né, a dívida muito grande, e vai ultrapassar isso com o final de ano, e com certeza janeiro já vai ter algumas suplementações, fevereiro, março, e assim vai. Né, a dívida, infelizmente, se fez uma bola de neve aí durante esse ano, e esse ano não, acho que já vem se arrastando desde o primeiro ano, né, jogando para frente, e infelizmente o ano que vem vai ser muito ruim para o município de Xanxerê, porque primeiro tem que pagar esses 12 milhões, que não sei de onde vai sair, para depois recomeçar, né, novamente, investir no município. Então, serei favorável a essa emenda, serei favorável também ao projeto, mas tenho certeza que as suplementações acontecerão já em fevereiro para frente. Ainda em discussão? Então, vamos para as votações agora. Só esclarecendo aos colegas vereadores, o artigo 225 da nossa lei orgânica, ele prevê votação dupla, né? Votação única para emenda e votação dupla para a lei orçamentária. Então, só peço até licença para fazer a leitura. Parágrafo único do artigo 225. Né, as sessões que forem objeto da lei orçamentária terão um caráter específico e a ordem do dia será reservada para discussão e votação desta matéria, sendo que, tanto em primeira como na segunda discussão, o presidente da Câmara de ofício poderá prorrogar as sessões até discussão final e votação da matéria. A Câmara funcionará, se necessário, em sessões extraordinárias, de modo que a discussão e votação do orçamento estejam concluídas até o prazo final estabelecido. Então, só para esclarecer aos colegas vereadores a questão do ritual. Então, em votação, a emenda número 1 dos vereadores Adenilson Biazus e Adriano de Martini, ao projeto de lei número AJG 53/2015. Votos contrários? Aprovado por unanimidade. Emenda número 2 dos vereadores Adenilson Biazus e Adriano de Martini ao projeto de lei número 53/2015. Fica alterado o artigo 8º do projeto de lei número AJG 053/2015, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 8º. Comprovando o interesse público municipal através de convênio, acordo ou ajuste, o Executivo Municipal poderá assumir custeios de competência de outros entes da Federação, contanto que haja prévia autorização legislativa. Em discussão? Em votação? Votos contrários? Aprovado por unanimidade. Emenda 4 da vereadora Sirlene Menegola ao projeto de lei AJG 053/2015. Fica suprimido o artigo 9º do projeto de lei número AJG 053/2015. Em discussão? Em votação? Votos contrários? Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos em primeira votação. Lembrando que a emenda 3 restou prejudicada por conta da supressão da emenda 4. Projetos em primeira votação. Projeto de lei número AJG 053/2015, que estima a receita e fixa a despesa do município de Xanxerê para o exercício de 2016. Em discussão? Votação? Votos contrários? Aprovado por unanimidade. Então, tendo sido esgotados os assuntos desta sessão, encerro a presente e marco a próxima para logo em seguida, após o término desta, nesse mesmo local. Havendo quórum regimental, dou por aberta esta sessão extraordinária de hoje, dia 14 de dezembro de 2015, dando as boas-vindas a todos os presentes. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da matéria constante do expediente de hoje. Como essa sessão é específica para apreciar o projeto de lei número AJG 053/2015, que estima a receita e fixa a despesa do município de Xanxerê para 2016, não serão discutidos assuntos alheios à matéria. Projetos em segunda votação. Projeto de lei número AJG 053/2015, que estima a receita e fixa a despesa no município de Xanxerê para o exercício 2016.
Muito obrigado. No momento, a presidência gostaria de colocar em votação a inclusão deste projeto em redação final, caso seja aprovado em segunda votação. Em votação, a inclusão. Votos contrários, aprovado por unanimidade. Gostaria também de convidar a todos a participarem da sessão solene, que ocorrerá na próxima quarta-feira, dia 16/12, para entrega de título de cidadão xanxerense ao senhor Odir José da Silva, às 19 horas, nesta casa. Gostaria também de comunicar que as datas para as sessões do mês de fevereiro de 2016 já estão marcadas para os dias 10, 12, 15, 17, 22 e 24. A Câmara entrará em recesso a partir do dia 18/12, ficando os vereadores de sobreaviso para quaisquer chamada para sessões extraordinárias que eventualmente possam ocorrer. Então, solicito a segunda secretária que faça a chamada dos vereadores. Chamada da sessão extraordinária do dia 14 de dezembro de 2015. Adenilson Biazus. Presente. Adriano de Martini. Presente. Sirlei Menegola. Fernando Calfas. Presente. Flávio Filape. Presente. Ivone Cirino presente. João Paulo Menegatti. José Alves de Quadra. Presente. Wilson Martins dos Santos. Presente. Isso aí, senhor presidente. Muito obrigado. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos em segunda votação na pauta de hoje. Projeto de lei número AJG 053/2015, que estima a receita e fixa a despesa do município de Xanxerê para o exercício de 2016. Em discussão? Em votação? Votos contrários? Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos em redação final na pauta de hoje. Lei número 3.821/2015, de origem do projeto de lei número AJG 053/2015, que estima a receita e fixa a despesa do município de Xanxerê para o ano de 2016. Em discussão? Votação? Votos contrários? Aprovado por unanimidade. Coloco em votação a dispensa da leitura integral da referida lei. Em votação? Votos contrários? Aprovado por unanimidade. Só lembrando que a senhora Rosane e o senhor Adão estão oferecendo alguns petiscos que serão servidos logo após. Então, todos os vereadores convidados. E, tendo esgotados os assuntos desta sessão, encerro a presente e marco a próxima sessão ordinária para dia 10 de fevereiro de 2016, desejando a todos umas boas festas e um abençoado ano de 2016. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Nós conhecemos Xanxerê. Estamos em cada conquista, em cada obra, em cada recomeço. Juntos lutamos com você para melhorar a vida de todos.